Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, depois das eleições, né? Nós estamos aí já há praticamente 10 dias depois do resultado das eleições presidenciais no Brasil e estamos agora, né? As pessoas começam, depois do primeiro impacto do resultado das eleições, depois do primeiro impacto, vem as conversas, né? É como dizia o Magalhães Pinto. Uma vez eu estava com o doutor José de Magalhães Pinto no Banco Nacional, aqui em Belo Horizonte, e fui almoçar com ele. E era um almoço gostoso, assim, maravilhoso, um papo gostoso e tal. E eu estava ali com ele, e mais José Aparecido, mais outras pessoas e tal. E depois o doutor Magalhães Pinto, ele gostava de reencostar na poltrona e tirar uma bela soneca vendo televisão. Que não é coisa má, né? Você vai ver a televisão na hora do almoço e dá uma boa cochilada, e isso para ele era primordial. Mas aí, ele não dormiu porque o noticiário da televisão estava mostrando o rompimento do Sarney com o PDS naquela época por causa do Paulo Salim Maluf, né, que comprou todo o PDS naquela época para ser o candidato do PDS, como foi nas eleições no colégio eleitoral. E ali, não só o Aureliano ficou bravo também, nervoso e tal, que era o candidato do PDS, né, que queria ser o candidato do PDS naquela época. Aureliano não foi o candidato, foi ali que surgiu a Frente Liberal. E o Magalhães, depois daquela reunião tensa, cada um deu uma declaração explosiva. Aí o doutor José Magalhães Pinto, perguntei: e aí, doutor Magalhães? Ele falou assim: sempre quando houver, você aprenda isso. Sempre quando houver um problema assim grave, uma coisa, você não toma nenhuma decisão nervoso, com raiva. Você espera a poeira baixar, deixa passar 2, 3, 4 dias, você vai para o travesseiro, dorme, acorda, pensa, aí você vai tomar uma decisão mais sensata. A decisão que a gente toma com raiva nunca é a decisão que você está nervoso, nunca é a decisão melhor que você toma, não é verdade? Porque você está ali com aquele nervo, a flor da pele, como é o jogador de futebol. O jogador de futebol está jogando bola aí, tal, dá uma pernada no outro, briga, não sei o quê, acaba, passa uns dias, eles estão tudo bem. Não, eu estava nervoso, porque o cara está ali quente na hora do futebol, está nervoso e tal. Então, tomar decisão nesse momento é difícil. Então, é bom que as pessoas passem aquele momento, né? Igual o presidente Bolsonaro, que até hoje está escondido no Palácio da Alvorada, não fala com ninguém praticamente, não está governando, foi 2 vezes depois disso ao Palácio do Planalto, né? Então, já está começando a limpar as gavetas, e tem que limpar as gavetas. Você tem muita coisa para tirar, muito papel para tirar para limpar as gavetas, né? E dá um trabalho danado limpar as gavetas, né? Então, está num período de limpar as gavetas e de acabar com esse negócio de não vou falar e tal, e etc. Agora, até mesmo as Forças Armadas confirmaram que as eleições foram limpas, não é verdade? E o Lula, sabendo que ele tem a metade do país contra ele, porque foi a metade que votou no Bolsonaro, praticamente a metade. Eles dividiram os votos, praticamente, né? A eleição teve 1 milhão e pouco de votos, né? de diferença entre o Lula que ganhou e o Bolsonaro. Então ele sabe que ele tem um outro lado forte agora, uma direita mais ou menos organizada. E aí que está o grande desafio do presidente eleito, do presidente Lula, né? É de cooptar esse pessoal que está do outro lado a estar com o governo dele. E ele já está dizendo: eu sou presidente de todos os brasileiros, eu quero a união do Brasil, né? Talvez o presidente Lula, ele deu uma entrevista ontem, dizendo que não vai cuidar por enquanto de ninguém de ministério, ele não vai anunciar ministro nenhum. Ele vai primeiro para a COP27, lá do Egito, para a qual ele foi convidado, vai lá participar e tal, e depois, na volta, que já mais está mais no final do mês, começa a Copa do Mundo, né?
Então ele vai ter aí esse período de Copa do Mundo aí, se o Brasil ganhar e tal, o país entra numa alegria maior, todas as tendências políticas vão estar todas ligadas na seleção brasileira. Então, ele pode aproveitar esse momento, né, para sempre estar ao lado do povo e, naturalmente, começar a promover esta união do povo brasileiro. Não é verdade? Então, ele já disse, está agora lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde funciona o escritório da transição, ele está lá reunido com várias lideranças políticas, cuidando justamente da sua base eleitoral na Câmara Federal e no Congresso. Já disse que não vai influenciar, não vai querer colocar o bedelho na eleição da Câmara e do Senado. Eu não acredito muito nisso, não, que o político, principalmente o presidente da República, né, gosta de estar ali do lado e etc. Ele pode dizer que ele está por fora do processo de eleição da Câmara Federal, porque interessa a ele também que o Arthur Lira ganhe a reeleição e continue com ele, porque talvez ele tenha mais tranquilidade com o Arthur Lira, que é um político que vai fazer aquilo que a presidência da República quer, como ele fez com o Bolsonaro. E também, né, o mais difícil seria a reeleição do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Então, ele vai deixar que a Câmara e o Senado resolvam essas questões. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Pílulas de Lúcen. Olha, a Europa corre o risco de sofrer uma escassez de gás no inverno 2023-2024. O alerta é da Agência Internacional de Energia, que pede aos governos para atuar imediatamente na redução da demanda. E o problema maior é porque o gás vem todo da Rússia. E todo mundo, por causa da guerra, né, está aí de mal com a Rússia. Então, vamos ouvir essa matéria, vamos assistir essa matéria. A Europa corre o risco de sofrer uma escassez de gás no inverno que começa no fim de 2023. O alerta foi feito pela Agência Internacional de Energia. A organização pediu aos governos para atuar imediatamente para reduzir a demanda. A região pode enfrentar um déficit de 30 bilhões de metros cúbicos de gás no ano que vem, o que pode se concretizar se a Rússia interromper por completo o fornecimento e a China começar a consumir grande parte do gás natural liquefeito, calcula a agência. O diretor Fatih Birol destacou que as reservas europeias podem estar em apenas 65% no início do inverno de 2023-2024, em comparação com 95% atualmente. A agência advertiu que os atuais níveis de reservas, além da recente queda nos preços do gás e temperaturas excepcionalmente amenas, não devem levar a conclusões excessivamente otimistas para o futuro. Pois é. Vocês se lembram que quase que nós tivemos uma crise de gás aqui porque o Brasil, durante algum tempo, construiu tudo para a exploração do gás boliviano. Vocês se lembram? E quando o Lula tomou posse, o presidente Evo Morales, o que ele fez? Ele nacionalizou tudo aquilo que era da Petrobras lá na Bolívia, né? Nacionalizou porque na época, a Bolívia não tinha dinheiro, não tinha capacidade financeira para fazer tudo que então a Petrobras foi lá e fez, né? Ele nacionalizou a Petrobras, né, e aumentou o gás para o Brasil, naquela época. E o Lula, naquela época, era o presidente, como era um presidente de esquerda e etc e tal, ele deixou, não teve maiores consequências, né, com o pessoal lá da Bolívia, né? E nós pagamos gás mais caro, mas nós recebemos, né, muito gás da Bolívia. Parte do gás que nós consumimos no Brasil é um gás da Bolívia que tem muito gás lá. É o caso da Europa toda, né? O gás vem da Rússia. Como a Europa, praticamente por causa da guerra contra a Ucrânia, né? Todo mundo tomou posições anti-Rússia, né? Agora está a hora, porque é da hora da Rússia se vingar. Fala assim, não, vocês não estão contra mim, não criaram barreiras políticas e comerciais contra a Rússia, então agora vai ficar sem o gás. Agora, também, o gás é uma maneira da Rússia ganhar dinheiro, né, vendendo o gás
para toda a Europa, para a Alemanha, para toda a Europa que recebe o gás russo, né? Para resolver o problema, principalmente agora no inverno, né? Do aquecimento das casas e etc., dos prédios. Então, é um problema sério, né? Que nós vamos viver lá na Europa, principalmente na Europa, né? Por causa do gás que vem da Rússia. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. O governador Romeu Zema, e eu falava aqui que o Lula está querendo conversar com todo mundo, né? E o governador Romeu Zema deu uma declaração ontem dizendo o seguinte: olha aqui, eu não tenho nenhum problema em conversar com o presidente Lula, porque eu sou um governador de estado, tenho muitos problemas para resolver e tenho que conversar com o presidente da República, sim, né? A eleição acabou e agora eu tenho a responsabilidade de administrar o estado de Minas Gerais e o presidente Lula de administrar o Brasil. E temos interesses comuns, disse o governador Romeu Zema. Aliás, ele disse até uma coisa interessante. Eu, quando cheguei no governo, eu tinha 823 prefeitos que eu não conhecia e nem sabia, e nunca foram do meu partido. Meu partido não fez prefeito em lugar nenhum, né? E eu convivi com eles todos, tivemos uma convivência pacífica, maravilhosa, republicana. Então ele está esperando também que tenha uma relação republicana com o presidente Lula e quer conversar, na hora que tiver, vai conversar com o presidente Lula, vai levar a reivindicações de Minas Gerais. E a grande reivindicação é que nós estamos sem pagar a dívida com o governo federal há alguns anos, né? E essa dívida é imensa. Aliás, tem um projeto que cuida disso na Assembleia Legislativa, mas que nesse projeto prevê a venda de Copasa, de CEMIG, etc. e tal, para arrecadar dinheiro, pagar parte da dívida, né? E não ter mais despesas, e etc. O Estado tem apenas despesa com os funcionários, né? Manter a Polícia Militar, a Justiça e etc. E a saúde, né? E a segurança, naturalmente. Mas até agora o governador Zema ainda não foi chamado pelo presidente Lula, mas ele espera que isso aconteça. Aliás, da parte dele, o Matheus Simões, que é o vice-governador eleito na chapa de Romeu Zema, teve ontem uma reunião com a bancada do PSD na Assembleia Legislativa, já tratando da base eleitoral do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa. Lembrar que o PSD todo caiu e votou contra o Zema, né? O PSD todo, né? Mas agora o PSD falou, a eleição já passou, Calil já está lá no passado e nós temos que cuidar do futuro. Aliás, é uma coisa interessante, você vai sempre encontrar isso pela vida, né? Por isso que a mulher, quando faz política, a mulher ela tem mais opinião na política do que o homem. Porque o homem tá contra hoje, amanhã ele está a favor. A política é assim. E as mulheres, normalmente, você pode ver com a mulher do prefeito, né? O cara lá traiu, fez um série de coisas contra o prefeito naquela época e tal. A mulher ficou com ódio daquele sujeito. Aí amanhã o prefeito está em outra, é candidato a deputado estadual, etc., se reúne e volta a conversar com os contrários. A mulher não volta, não. Ela fala, eu não converso, não gosto daquele sujeito, e assim ela continua. Então a mulher tem mais opinião nisso aí, mas o homem não. Os políticos, né? Eu nunca vi, olha, eu vi mudança de governo aqui em Minas Gerais desde a década de 60, que eu acompanho. Eu nunca vi oposição ser oposição completamente. Sempre tem uma beiradinha, conversa e etc. E as pessoas os políticos precisam sobreviver, não é verdade? Precisa do governo atender em alguma coisa. Então, por isso que, né, as pessoas vão conversando. Isso é da democracia. Conversar. Passou o momento político, ali alguns meses, depois tudo volta como antes na casa de Abrantes. É isso aí. Olha, fósseis de peixes de 440 milhões de anos descobertos na China permitem preencher algumas das principais lacunas em relação a como os peixes evoluíram até a espécie humana.
pesquisadores anunciaram uma descoberta que promete ajudar na compreensão do processo evolutivo do ser humano. Trata-se de fósseis de peixes de 440 milhões de anos encontrados em 2019 em 2 grandes sítios arqueológicos na província de Guizhou e no município Chongqing, no sudoeste da China. A descoberta de fósseis em Chongqing nos dá uma compreensão mais clara da aparência, diversidade, variabilidade morfológica dos primeiros vertebrados com mandíbulas. Esta é realmente uma evidência fóssil muito preciosa para entendermos melhor a origem e a evolução mais antiga das mandíbulas. Entre os achados está um fóssil de peixe dotado de uma estrutura óssea em torno das nadadeiras. Esses peixes são considerados antepassados de seres atuais com mandíbula e coluna vertebral, como é o caso do ser humano. Na verdade, isso nos faz perceber que a propagação dos vertebrados com mandíbulas foi muito mais antiga do que imaginávamos no passado. Esses fósseis são tipos totalmente novos que nos ajudam a aprender como eram as primeiras mandíbulas. As descobertas desses novos peixes podem mudar nossa compreensão de toda a estrutura evolutiva. As descobertas foram destacadas em artigos publicados na revista científica Nature. A análise do material é realizada pelo Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências. Pois é muito importante que esses fósseis sejam analisados para ver a evolução dos peixes no mundo, né? E você quando tem alguma matéria que mostra o fundo do mar, você ainda vê peixes raros, né? Que não são muito comuns, né? Nos aquários, mesmo nos mares, né? Então, é importante que a gente tenha, né, uma referência histórica daquilo que nós já tivemos dos peixes, né? Que viveram há milhões e milhões de anos antes, né? Da gente estar hoje, né? Inclusive se alimentando dos peixes, né? Que são do mar e do rio. Aliás, ontem aquele cidadão esteve conosco aqui, o Dr. Hausen, né? E ele que está lá em Tocantins, né? Na cidade de Palmas, que é banhado por 2 rios gigantes, né? Ele falou que o problema lá, o mais gostoso lá é você jogar uma vara de pescar e sempre ter um peixe, né? Para você fazer no almoço ou fazer no jantar, né? Ou guardar para uma hora, uma oportunidade, põe na geladeira, né? Sempre diz que todo mundo lá tem sempre um peixinho guardado na geladeira para qualquer momento, né? Chegou a visita, o peixe está pronto. Isso é muito bom. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela criança, aquela menina que acordou, né? É uma maravilha, né? O pílulas de Lúcen você encontra em todas as farmácias e drogarias. Mas eu quero dizer também da auricedina. Ah, beleza. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe. Tem auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças e todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O fim do ano faz com que as pessoas fiquem mais propensas a ajudar o próximo. E a Arquidiocese de BH tem um convite para te fazer. É que as paróquias estão realizando a campanha de Natal por meio de solidariedade em rede. É isso aí. Um gesto solidário que pode fazer a diferença no Natal de muitas pessoas. Foi pensando nisso que a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida lançou a campanha de Natal deste ano. O objetivo é arrecadar cestas básicas e produtos próprios do período natalino. Esse ano, Solidariedade em Rede está focando nossa campanha nas questões do Natal. Nós sabemos que essa época é uma época que as pessoas ficam mais emotivas. Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade e, mais uma vez, contar com a participação de todos na nossa campanha. Estamos aí, mais uma vez, pedindo alimento não perecível, itens da cesta básica tradicional e, é claro, a gente pede também quem puder ajudar com alguns itens natalinos, tipo panetone, chocolates, para que a gente possa continuar atendendo nossas famílias. A entrega de cestas básicas é feita todos os meses, mas no Natal elas são recheadas de itens específicos, além de muito amor e carinho na entrega. No ano passado, mais de 6.000 famílias receberam os donativos.
A Arquidiocese de Belo Horizonte vai concentrar o recebimento das doações aqui na sede da Acolhida Solidária, mas elas também podem ser entregues nas paróquias. A ideia é que os donativos cheguem o mais rápido possível para que as cestas sejam montadas com antecedência. Quem puder também pode fazer uma doação financeira direto na conta do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental por meio de depósito ou transferência, usando a chave Pix 31 99735 5225. A ajuda financeira ela é essencial, porque os itens da cesta básica são mais fáceis da gente conseguir através das campanhas. Então a gente está pensando que essa ajuda financeira vai vir para a gente complementar essa cesta, que seja com panetone, com bombom, uma coisa que vai tornar mais especial ainda essa doação. Pois é, muito importante que cada um possa fazer um pouquinho, né? Cada um possa fazer um pouquinho. Eu sei que hoje... Eu vejo a turma do pagode aí, como é que é a entrada? A entrada você leva 2 quilos de produtos não perecíveis, né? Eles não querem nem sal e nem farinha, porque tem gente que vai lá, compra 2 pacotes de farinha e manda 2 pacotes de sal. Não, sal não, sal já tem muito, então tem que ser arroz, feijão, café, açúcar, macarrão, leite, né? Esses produtos que hoje o leite dura 6 meses na caixinha, então você pode doar leite, né? É muito bem-vindo o leite para alimentar as nossas crianças necessitadas. É muito importante. Então aliás, a igreja, juntando todas as paróquias da cidade, faz um trabalho fantástico e maravilhoso. Nós temos sempre aquela ideia, né? Você não é tão pobre que não possa ajudar e tão rico que não precisa receber uma ajuda também, né? Porque todo mundo recebe uma ajuda, né? Hoje eu li, eu li uma mensagem hoje muito bonita que diz o seguinte: você não só o mestre ensina, como aprende também. Então, todo mundo pode ajudar um pouquinho, né? As pessoas mais simples são aquelas que ajudam com o coração, ajudam com a vontade de ajudar verdadeiramente. Parece que aquele pacotinho de macarrão que a pessoa põe ali, né? Que ela comprou com algum sacrifício, tirou do parco o dinheirinho dela para ajudar, aquele macarrão vai ser muito bem-vindo, né? Parece que aquele macarrão vai render muito. Você fala, mas como que você fez um pacote de macarrão, fez tanto macarrão, uma sopa maravilhosa? Pois é, um pacote de macarrão porque ele foi dado com amor, com vontade de ajudar. Na verdade, você pode fazer isso em todas as paróquias da cidade, né? De agora até chegar antes do Natal, você pode colaborar, tá? Isso é muito bom. Amanhã a gente volta.